Eu não nasci assim não, tá? Eu nasci depois. Eu me tornei assim, eu nasci e me criei no Evangelho. Eu era crente, até 39 anos. Eu nasci aqui, né? Aqui nessa comunidade, em Ipiranga. Quando eu comecei a me entender, minha lembrança ela vem de 7 anos de idade. Minha primeira lembrança que eu trago até hoje foi quando eu vim para a escola. Primeira vez. Nessa época, aqui era o comando dos patrões. O professor era branco. Aqui só ensinava da primeira série até a quarta. Aí quando eu terminei a quarta série, eu já tinha 14 anos. Eu já tinha o conhecimento da vida, já de caçar, de pescar. Era comigo. Meu pai me ensinou. E quando meu pai saiu para viajar, eu que tomava conta da casa. Para nós só tinha a diversão, era o roçado e a igreja. O Coronel Mâncio Lima, quando ele tentou contactar o nosso povo por várias vezes, né, e ele não conseguia. Então ele pediu auxílio do Estado para poder contactar o nosso povo, que segundo ele a intenção dele era catequizar o nosso povo, só que ele não fez isso, né? Conseguiu capturar, mas ele não catequizou. Depois que capturou o nosso povo, o propósito dele foi outro, que o senhor sabe muito bem, que foi o trabalho. Foi o trabalho. E o trabalho escravo. Né? Trabalho escravo. Porque eles viviam no cativeiro, viviam ali. Trabalhando noite e dia, domingo e dia santo, sem ter liberdade de nada. Né? Então era um homem muito cruel na época para ele, nesse sentido, do trabalho escravo. A minha mãe, ela foi criada com branco, com cearense. Pelo motivo que mataram meu avô, que era o cacique do povo Puianau, ele era a liderança. Aí Coronel Mâncio queria escravizar a tribo e ele não aceitou. Aí o coronel mandou matar meu avô. Nós não nascemos praticando a cultura, nós fomos educados por professores que não eram indígenas, nós vivemos aqui no município muito preconceituoso, muito preconceituoso. Foi proibido, até os cariú que casavam com as índias, eles não aceitavam elas falarem. Aí elas não falavam para os filhos. Então naquela época a gente viu nosso avô cantar, nosso avô falar na nossa língua, mas nós não se assumia. Esse era o pior. Aquilo nós pensar que era coisa de velho, né? Desses índios aí, nós pensar que nunca nós ia precisar do conhecimento dele, que era a história, que é a nossa identidade. Para nós estava bom, a escola não falava de índio, o professor não falava de índio. Porque assim, o meu avô, eu lembro bem dele, né, que ele tinha pente, né, aqui no rosto, falava português muito ruim, né, quando estavam todos juntos, eles só falavam na língua deles, né, ali chamavam um nome do outro, conversavam o nome dos animais, o nome dos trabalhos que iam fazer. Já quando estavam no meio dos brancos, eles falavam português também, mas não era bem, somente meus avós, né. Os indígenas daqui da época, eles só trabalhavam para o patrão. Cortavam seringa para o patrão. O pouco da macaxeira que fazia, só fazia farinha para comer, não fazia farinha para vender. Então a gente vivia numa situação muito sujeita. Num lugar que nós temos aqui, chamava Onça. Lá que nós vimos nossos avós, nós tínhamos tapar os garapé, fazia uma tapagem no leito do garapé. Aí meu avô ia ensinar como é que nós ia matar o peixe, que era para não entrar para enterrada. Aí nós vivemos essa experiência bonita com eles. Aí ele ensinava, né, matar o peixe. E nessa pedra nós chegamos até Rio Macedo. Aí foi quando eles falaram que aqui era terra indígena.
conseguimos fazer o primeiro contato com eles aí em 1983. Já tinham sido escravizados pelo patronato, ainda estavam na escravidão, trabalhando com os patrões herdeiros do coronel, sabe? E daí nós começamos a trabalhar um apoio para eles e orientações no sentido deles sair dessa escravidão e de conquistar seu território. Mas mesmo assim, o que nós conseguimos fazer foi sensibilizar a FUNAI para mandar um grupo de trabalho. Foi feito um estudo aprofundado do que seria a terra Puianauá. E aí o Macedo, o Terry, junto com a Comissão Pão do Acre, arrumaram um recurso e diziam: agora você tem que fazer uma casa que você vamos chamar de cantina ou cooperativa, que é para nós conseguir o recurso, trazer mercado. Depois você não comprar mais no patrão, aí vocês vão cortar a seringa, traz para essa casa, você toma de conta, você pega a mercadoria e vai vender para os parentes, que é para poder sair da dependência. Aí, então, para tirar a mercadoria de lá, para colocar aqui, para deixar não comprar mais no patrão, aí o patrão foram se zangando, foram se enfesando, porque aí fomos para, os índios foram para cortar a seringa. E aí quando o patrão se sentiu desprezado pela mão, da seringa, pela borracha, da farinha, dos trabalhos, aí o patrão começou a se espernear. Aí teve uma pressão grande, que eles vieram para cima de nós para expulsar nós, para tirar o mercado da cantina. Aí teve um impacto grande, teve briga. Os caras queriam invadir, tinha uma parede de pessoas protegendo a nossa casa, entre nós e o patrão para vir. Aí o patrão conseguiu, com um delegado, trazer a polícia para intimidar, mas ninguém se intimidou. O termômetro nessa violência, ele subiu muito alto, mas graças a Deus meu pai sempre foi um cara muito consciente, muito tranquilo, conseguiu tranquilizar todo mundo e não houve pior, não houve morte. E a gente conseguiu afastar dos patrões, conseguiram indenizar o patrão, conseguiram pagar e o patrão conseguiu ir embora. E aí foi quando meu pai articulou com a Secretaria de Estado e colocou a professora indígena. Aí começou a mudar o sistema da educação, que aqui era terra indígena, que nós tínhamos que se assumir, e a professora começou a motivar os outros alunos. E aí nós fomos se acordando para a vida, né? A gente foi se assumindo, aos poucos nós fomos se assumindo, porque a gente está vendo a professora falar na língua, o nome das palavras, o nosso nome, o nome dos animais. Bom, a gente foi vendo, a outra turma foi vendo, foi pegando gosto, né? Essa questão do próprio aluno se aceitar como um Puianauá. Eles tinham muitos ainda tinham vergonha de dançar, de falar na língua, não dava importância para a disciplina de língua Puianauá, né? E hoje, assim, a gente vê o desempenho deles, a alegria, a satisfação que eles têm em aprender. Primeiro nós fomos ter coragem de se assumir, com pouco que nós tínhamos. Então, isso aí foi de 83, nós fomos até o ano 2000. Foi quando nós conseguimos demarcar a terra. Aí fomos fazer a primeira festa tradicional. Aí fomos chamar todo mundo para saber o que todo mundo sabia da cultura. Aí esse foi o desafio que aí nós fomos ver. Aí fomos fazer nossas coroas que nós não tínhamos. Primeira coroa que não tinha, né? Eu tinha, né? Então fomos fazer uma coroa. Aí nós não sabíamos enrolar as penas, fomos cortar o papelão. Aí botar as penas dentro daquela rolinha de papelão. A maquia amarrava atrás e fazia a saia de pai buriti. E ginipapo, que nós estávamos pintados assim, nós não sabíamos fazer. Aí vamos fazer uma caiçuma, vamos fazer. Aí vamos fazer com macaxeira e cana-de-açúcar, que não é assim que faz. Mas nós não sabíamos. Chegou 2008, aí veio o 5º Encontro de Cultura e o primeiro Jogos Olímpicos do Estado do Acre aqui. E aí foi quando chegou 400 e pouco indígenas da 12 etnias aqui do Estado do Acre. Aí foi quando os índios, nós fomos entrar os anfitriões da festa, entrar na arena para fazer a abertura do evento, e o cacique era eu. E ali foi quando eu passei a maior vergonha da minha vida. Como cacique não sabia cantar na minha língua, não sabia falar. Então os outros povos nos trouxeram uma injeção de ânimo para poder nós despertar para a vida. Como é que esse povo, como é que esse cacique, que é cacique, que não conhece, que não fala, que desconhece o que é seu, como é que ele representa? Então, para nós ter representatividade, é preciso nós conhecer, é preciso nós saber, é preciso nós ter fundamento das raízes. Então, isso eu não tinha. Mas, graças a Deus, eu tive coragem de ir buscar. Há 15 anos atrás, nós não tínhamos artesanato na comunidade. Hoje eu tenho
praticamente mais de 50 artesãos. É por isso que nossa renda está bem evoluída no conhecimento de fabricar, de construir e de venda. Por isso nós estamos chegando aí, hoje o nosso povo tem uma boa renda na venda artesanal. Porque a cultura somos nós, né? Se nós não tiver a nossa cultura, se nós não falar a nossa língua, nós realmente não somos indígenas, né? Então isso não pode morrer. Isso não pode morrer. Com o passar dos tempos que nós hoje temos essa liberdade, né? Hoje estamos aqui contando a história do nosso povo, né? Porque eles sofreram para nos dar esse direito, né? E falarmos deles, que eles passaram, para hoje nós termos essa liberdade, né, de vida como cidadão também na sociedade. Por isso que a gente lembra muito das histórias, né, porque não foi muito fácil isso para todo mundo, né, principalmente a parte indígena, né. Muitos morreram, muitos grupos foram dizimados, acabou-se, mataram, né. Escapou poucos. E nós, pela graça de Deus, ainda ficamos contando a história, né? É mais ou menos isso que a gente lembra bem, né? Por entender a importância que essa floresta tem para a nossa vida e para a vida do mundo, então a gente vem trazendo essa contribuição e trabalhando a consciência para a geração futura, né, para que eles possam dar continuidade nessa preservação. Então falar da preservação é falar da preservação da vida. Yunda Bodhi Dhamma